temos estado a envidar os nossos esforços para desbloquear as negociações, sabendo que o Governo não tem o mínimo interesse em resolver os problemas dos enfermeiros. Pelo contrário, como não tem feito nada, a dinâmica e a inércia faz com que eles se vão agravando. E cada vez mais os enfermeiros estão esgotados, estão cansados, e cada vez mais a segurança dos cuidados que andam a alardear à população está mais em causa. Esperamos que a nova gerência da Ordem dos Enfermeiros, com quem vamos estar amanhã e do que daremos conta, esperamos que esta nova gerência enquadre os princípios que norteiam qualquer ordem profissional e não queira substituí-los por outros, porque eles são muito nobres e muito dignos e são eles que dignificam a profissão. E, portanto, não queiram andar a fazer coisas que não devem para depois servirem, como diz o povo, de mão do gato para tirar a sardinha do lume. E não é isso que nós queremos, nem esperamos. Os assuntos que dizem respeito aos enfermeiros, hoje, resultaram de muita estupidez que tivemos para trás, em que aqueles que estiveram a representar a profissão, e não vamos estar a enganar ninguém, não souberam, ou não quiseram, ou não puderam resolver os problemas que iam criando e que se iam criando. Porque a enfermagem, se tem o grau 3 de complexidade na execução da sua função, da sua carreira, e se o grau 3 de complexidade é o máximo, isto significa tão só que a profissão da enfermagem naturalmente tem um conjunto de dinâmicas que por si só, a não serem vistas com toda a atenção, geram problemas sérios, que é o que tem acontecido. A enfermagem deve ser feita por enfermeiros. As escolas, os professores, ainda não vão ao exercício, não vão à prática para saber como é que se procede. São mais ou menos, e isto é muito amargo dizê-lo, uma espécie de bibliotecários, ou se quiserem, orientadores de pesquisas bibliográficas. Os enfermeiros têm que aprender por si. Depois encontram colegas que têm alguma paciência para os ensinar, porque é preciso paciência para ensinar a enfermagem a quem não sabe, e depois passam para a vida prática. Os sindicatos também mantêm o divisionismo. Por exemplo, continuamos a ter reuniões separadas, porque isso convém ao Governo que os enfermeiros estejam divididos. Depois, essa estupidez que os sindicatos da Intersindical têm também, uma visão canhestra do que é a defesa dos direitos dos trabalhadores, com que enchem a bocarra, mas depois querem resolver de uma vez só aquilo que é de todos. E com o exclusivo que não têm, nem podem ter, porque a lei não permite. É bom não esquecer que em 75, a Lei 215-B impediu a unicidade sindical. Mas, apesar disso, o Ministério da Saúde continua a aproveitar-se dessa circunstância da intersindical e agora, por maioria de razões, visto que estão todos no mesmo saco, faz tudo parte da tal geringonça, cujo nome é interessante, mas não fomos nós que o criamos, mas adotamos com alguma facilidade, porque corresponde a muito do conteúdo da tríade, e a tríade que está agora a governar tem que ter em atenção estes problemas, pois é bom não esquecer que a negociação coletiva dos enfermeiros foi desvirtuada exatamente por os sindicatos da Intersindical. Os enfermeiros quiseram transformá-los na
como se diz, cereja do bolo da Frente Comum da Função Pública dos sindicatos, alguns dos quais nem sequer têm sócios, mas os enfermeiros fazem jeito, dão conteúdo e forma a essa Frente Comum dos sindicatos da Função Pública e estão a pagar isso muito caro. Ou seja, minimizaram-nos, estabeleceram a tal complementaridade, que é para não serem responsáveis e não poderem pagar indemnizações dos erros que cometem, e tudo isso são tretas. Porque os enfermeiros, se fizerem algum erro, vão pagá-lo, como diz o povo, com língua de palmo. E que ninguém tenha ilusões. Mas os nossos iluminados que fizeram o rap, infelizmente não têm capacidade para perceber o erro que cometeram, porque nunca exerceram a enfermagem e não sabem o nível de responsabilidade que os enfermeiros têm que ter para decidir em circunstâncias. É que há muitas horas do dia e da noite em que os enfermeiros estão sós com os doentes. E nessa altura têm que ter a capacidade de discernir e de agir corretamente. Porque se o não fizerem, o doente morre. E, portanto, este trabalho ninguém o paga e esta competência, esta capacidade ninguém a reconhece e os enfermeiros têm um vencimento de miséria, de vergonha, que não dignifica o nosso Estado, não dignifica os nossos governantes e, sobretudo, não dignifica aqueles que se põem a tratar destes problemas. Lá aquela iluminada de Guimarães diz que não gosta de eu ser um representante da enfermagem. Só que se esqueceu de dizer, repito, se é aquela que eu defendo ou aquela que ela faz, que ela exerce. Aquela que eu defendo é a verdadeira enfermagem. E não tenham dúvidas, porque eu tenho um currículo profissional que não envergonha ninguém, muito menos a mim. E, portanto, se as pessoas não querem ouvir as verdades, é porque, com certeza, querem continuar enganados. Ou enganadas. Mas o nosso dever é esclarecer, é informar, é lutar por melhores condições de vida e de trabalho. E este acordo coletivo vai ter uma reunião no dia 11 de março. Estamos a ver se a vamos antecipar. Mas os indícios não são, quanto a mim, muito satisfatórios, porque se o assunto é para uma profissão que tem características comuns, vamos ver quais são as cláusulas que vão ser aprovadas. E porque é que o Governo mantém 2 mesas negociais para os enfermeiros e não faz as mesmas exigências à classe médica, onde a mesa é única e é comum. Será que os enfermeiros têm divergências políticas ou têm alguma política diferente que não tenham os médicos e os outros cidadãos? Não é? É que há um velho princípio que os teóricos nos gravaram, que dizem que dividindo reina-se com mais facilidade. E é exatamente à custa desse divisionismo que vão reinando e governando os enfermeiros mal, com as consequências que nós estamos a demonstrar e que só um cego é que não as vê. Eles veem-nas. Simplesmente estão a levar até às últimas resistências possíveis o sacrifício dos enfermeiros, quer físico, quer remuneratório, quer de reconhecimento das suas capacidades técnicas e funcionais. Portanto, colegas, o acordo, vamos ter uma reunião prevista para o dia 11 de março, quanto a nós tardia, mas, enfim, se for proveitosa e se não puder ser antecipada, tudo bem, mas nessa reunião nós esperamos continuar as negociações que foram interrompidas com a substituição do Governo. Portanto, estejam atentos, que nós também estamos operacionais.
Agora, isto nem é, como diz o povo, vaca para curiosos, nem é para amadores, e estamos a falar de coisas muito sérias, que exigem muita atenção e já agora muita capacidade negocial, porque todas as leis da enfermagem que foram feitas de 1995 para cá não dignificam a nossa profissão. E sabem quem foram os responsáveis? Em 1996 nasce o famigerado REP, em 1998 nasce a Ordem, sabem a quem foi entregue, quem é que lá esteve, e portanto não é preciso dizer mais nada. Como digo, espero e tenho muita fé que os atuais gerentes da Ordem, que tomaram posse há pouco tempo, consigam enquadrar o seu verdadeiro papel, que é para em conjunto podermos dignificar a profissão ao nível que ela merece.